Glória a Deus. Entendem agora como Deus ele acaba usando os momentos de crise para nos edificar? É dessa forma, irmãos. E o detalhe, só tem uma forma de nós conseguirmos superar nesses momentos de crise e nos submetermos a Deus. Fé. Fé. E a fé vem pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Vamos fazer o seguinte então? Feche seus olhos aí e vamos orar. E depois vamos entrar na palavra do Senhor. Meu Deus do céu, em nome de Jesus, Senhor. Nesta hora então, prepara o nosso coração para estarmos recebendo a Tua palavra. Mas não apenas ouvindo, mas recebendo com fé no nosso coração. Para que essa palavra venha frutificar, Senhor. Venha frutificar em nós a Teu evangelho, o Teu mover, a Tua espiritualidade em nós, Deus. Por favor, Senhor. Fala ao nosso coração através da pessoa do Teu Espírito Santo. Revela a nós o comportamento que devemos ter. Revela a nós o pensamento que é aprazível a Ti. Meu Deus, em nome de Jesus, nós queremos Te adorar, Te servir, Te bendizer. Então, Senhor, por favor, em nome de Jesus, revela ao nosso coração a grandiosidade da Tua presença no meio da crise. O quanto és Deus nos momentos difíceis. O como é possível fazer o impossível quando estamos voltados para Ti, através da fé em Jesus Cristo. Então, Senhor, nos mostre, nos conduza e através da Tua palavra que a fé seja aumentada, aprofundada. Em nome de Jesus é que nós oramos a Deus. Amém, Senhor. Graças a Deus. Amém, irmãos. A palavra que nós demos logo no início do culto é exatamente a palavra que vai estar como centro da nossa meditação hoje, que é o Salmo 46, do versículo 10. Vou ler de novo, que nos fala assim: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado sobre toda a terra. Como é notório a todos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, nós estamos passando um momento de pandemia. E às vezes a gente confunde as palavras pandemia, endemia, epidemia e está enrolado isso às vezes, né? Mas vamos tentar entender um pouquinho só o significado da palavra. A palavra, vamos primeiro no menor escalão, a palavra endemia, endo no caso, é um prefixo grego que diz que está dentro, está interiorizado, está restrito, limitado. A palavra epidemia, significa que está ao redor de, em cima de, muito perto de ou até além. Isso também é um outro prefixo grego. E o prefixo pan significa todo, todos, em todo, ou sem limitação. Então, como disse, nós estamos vivendo uma endemia, significa que aquela doença já é natural daquele povo, daquela região, e ali está de forma quase que constante, não é uma coisa nova para eles. Mas quando fala epidemia, então significa que é uma doença infecciosa que está naquela região, ao redor daquela região, sobre aquele povo, mas é algo de caráter transitório, vai passar, não é comum daquela região, por isso é uma epidemia, está retida ali. Mas quando se fala em pandemia, significa que é uma doença infecciosa que pode ser de caráter transitório, e é de caráter transitório, mas que está sem a limitação, está espalhada, está em todo lugar, ok? E quando a gente vem fazendo um comentário sobre, isso aí é apenas uma espécie de vírus
que não é tão letal assim. Nós já tivemos coisas que matam mais do que isso, influenzas, gripes diversas, algumas doenças, tuberculose, de fato. Mas só que o que torna esse momento um momento, vamos dizer assim, especial, é porque nós estamos vivendo uma pandemia, ou seja, não é algo localizado só ao Brasil, restrito ao Brasil, mas é algo que está acontecendo no mundo inteiro, em diversas nações. Então está havendo uma troca, está havendo assim uma contextualização, uma identificação em tempo real com as outras nações, as dificuldades em tempo real com as outras nações. Entendem por que está sendo dada essa importância tão grande, esse agigantamento dessa doença? Exatamente porque estamos globalizadamente vivendo um mesmo problema em tempo real, ok? Por isso que está sendo dada tamanha importância para isso. E a doença, ela realmente mata? Mata algumas pessoas. É algo perigoso? Pode ser, pode não ser. É algo que contamina? Certamente contamina. E agora nós podemos dizer que estamos passando por um momento mais crítico da pandemia no Brasil. Por quê? Porque agora começa a aparecer os casos em que já tem nome, né? É a fulana de tal, o fulano de tal, o pai, é a mãe, e aí começa a haver nomes. Então agora os casos estão começando a ter nome, então. Por isso a gente deve estar tomando um determinado cuidado, de pelo menos estar lavando as mãos sempre, e os outros cuidados vocês já sabem que devem ser tomados. Mas a doença realmente existe, é séria. Porém, as consequências dessa doença são mais sérias ainda do que a própria doença. Então, as questões ligadas ao isolamento social, as questões ligadas à quarentena, desemprego, o abalo emocional, tudo isso são consequências piores do que a própria doença em si, ok? E aí vem a questão da insegurança, fruto disso tudo. Vem começando também a questão da incerteza quanto ao amanhã. As pessoas começam a sentir medo, pânico, síndromes. E aí vem tristezas, vem aquele sentimento de impotência, de não poder fazer nada com relação a... E aí crescem as angústias dentro do coração, vem desesperos, ou seja, sem saber o que fazer, querendo fazer alguma coisa. As neuroses começam e aí começa comportamentos e atitudes que são totalmente disfuncionais. Entende como o nosso povo se encontra hoje? E o que me chama a atenção é que muitas das vezes nós lemos na Bíblia os acontecimentos bíblicos, o povo passando por algumas situações, e até falamos, poxa, eu queria estar lá, eu queria estar vivendo isso, eu queria estar sentindo o que eles estão sentindo. Mas quando a gente fala isso, nós estamos lendo na Bíblia, assistido de fora como se fosse uma novela. Mas eles estavam vivenciando sentimentos verdadeiros. Eles estavam vivenciando um momento sem saber do futuro. Quando a gente lê na Bíblia, a gente está vendo aqui o presente deles, já sabe do passado e compreende um futuro que vai haver. A gente já tem uma visão geral. Mas agora nós podemos dizer que estamos vivendo uma situação comparável à situação bíblica, comparado a um acontecimento bíblico, porque é algo de grande evento. Então, Deus está na causa. Então, é importante nós entendermos que nessa questão que estamos vivendo, nessa questão de crise, no meio da crise, Deus ainda é a solução. Vou falar de novo, se você quiser, você repita comigo. No meio da crise, Deus ainda é a solução. Vou falar de novo. No meio da crise, Deus ainda é, exato, a solução. Então vou fazer o seguinte, eu não vou nem argumentar, não vou nem explanar, analisar, não, eu só vou expor para você alguns fatos históricos, claro que são bíblicos, mas alguns fatos históricos. Então o que eu vou fazer? Eu vou expor a questão da crise, de algumas crises que houveram no passado, né? Vou estar falando sobre a questão do instrumento que foi usado no meio dessa crise, e aí vamos estar falando das atitudes que foram tomadas no meio da crise, tanto atitudes carnais, humanas, mundanas, como atitudes bíblicas. E
a consequência direta, o mover de Deus, é claro, para resolver essa crise, e a consequência direta, tanto na questão imediata com o povo, quanto na questão histórica, no que aconteceu no decorrer dos anos logo após. Entende, irmãos? Então, a primeira crise que eu quero citar aqui é a crise número 1, crise no Egito, bem lá no começo de Gênesis, bem em Êxodo, né? Então nós temos aqui o povo de Deus, e é sempre o povo de Deus, ok? Passando por uma crise. Só que qual era a crise que eles estavam passando? O povo de Deus, ao estar ali no Egito, eles estavam perdendo a sua identidade. Perdendo a identidade como nação e perdendo a sua identidade religiosa. E perdendo também a sua identidade pela qual eles estavam sendo separados por Deus. Então ali eles já estavam no Egito como escravos e aceitaram a condição de escravos, quando na verdade Deus criou o povo hebreu para serem conquistadores de terras, para conquistar a terra que mana leite e mel. Só que essa promessa já estava quase que esquecida. Eles já estavam totalmente adaptados à realidade de serem escravos, o que não era plano de Deus para eles. Pior do que isso, perdendo a sua identidade religiosa também. Porque o que estava mais vivo para eles eram os deuses do Egito. Eram aqueles deuses, era Ísis, era Ra, enfim, aqueles deuses egípcios. E o Deus verdadeiro, que era o Deus deles, inclusive o Deus ao qual eles deveriam pregar e falar e passar adiante, estava caindo no esquecimento. Aquela geração foi uma geração que não conheceu José. E era uma geração também que as histórias que eles sabiam de Deus era a história do Deus longínquo dos nossos passados, dos nossos pais, dos nossos antepassados. Não era um Deus que era algo presente, visível, vivo, mas para eles era só histórias antigas, lendas antigas, crenças dos antigos. Não era algo muito para eles ali, embora, é claro, houvessem algumas exceções. Mas, de forma generalizada, eles estavam vivendo uma crise de identidade. Terrível crise de identidade. E convém estar falando com você o seguinte, explicando um detalhe sobre a crise. A crise, ela tem dois períodos, tem vários períodos, mas eu quero destacar dois períodos da crise. O período light de uma crise e o período opressor. O período light de uma crise é aquele período em que a pessoa, assim, ela negocia com aquilo que está errado, ela se acostuma com aquilo que está errado, vira até estilo de vida. E aquilo ali então passa a se incorporar, passa a ser normatizado e incorporado no seu próprio caráter. E a pessoa então está em crise, mas ela nem sente, nem está tranquilo, não dói, aquilo já faz parte da vida. A vida é assim mesmo, né? Como diz algumas pessoas, deixa a vida me levar. Levar nada, que é isso? Está amarrado em nome de Jesus. Porém, existe a outra fase da crise, que é a fase já opressora. É quando a crise se transforma, muda de status, vamos dizer assim, e aí então aquilo passa a não ser mais assimilado, a pessoa não quer mais aquilo, passa a incomodar, passa a doer, causa revolta na pessoa, e a pessoa então entra num processo de inconformidade com tal situação. Aí é a crise no seu período opressor. Então, primeiro, na sua fase light, a pessoa até negocia a dor, tá direitinho, dá para levar, mas quando se fala do período realmente de opressor, a pessoa não aguenta aquilo. Ela quer resolver aquilo imediatamente, entende? E o que acontece? Ali no caso, no Egito, Deus levanta Moisés para mudar o status da crise. Eles estavam no estado light da crise. Eles já estavam conformados, somos escravos mesmo, estamos trabalhando. Porém, Deus então levanta Moisés. Levanta Moisés para mudar esse estado de light para opressor. Olha só aqui em Êxodo, no capítulo 5:9, né? Êxodo 5:9. Olha só o que diz. Agravou-se o serviço sobre esses homens para que se ocupem nele e não confiem nas palavras de mentira. Então saíram os exatores do povo e os seus oficiais e falaram ao povo dizendo: assim diz Faraó, eu não vos darei palha, e de vós mesmos tomai as vossas palhas de onde as achares, porque nada se diminuirá do vosso serviço.
Então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a colher restolhos em lugar de palha. E os exatores os apertavam, dizendo: acabai vossa obra, a tarefa de cada dia, como quando havia palha. E foram açoitados os oficiais dos filhos de Israel, que os exatores de Faraó tinham posto sobre eles, dizendo: eis, por que não acabaste a vossa tarefa ontem e hoje, fazendo tijolos como antes? E pelo que foram os oficiais dos filhos de Israel e clamaram a Faraó, dizendo: por que fizestes assim a teus servos? Entende? Então, olha aí, de novo, eles estavam se identificando como servos de Faraó e não como servos do Deus vivo. Crise de identidade. Então, o que deveria acontecer? A crise tinha que chegar. Ou seja, a crise deles, qual era? Eles estavam em crise de identidade. Qual o instrumento, então, que Deus usou? Deus usou como instrumento para tirar eles dessa crise a Moisés? Não. Deus não usou Moisés para tirar dessa crise, não. O instrumento usado para tirar eles dessa crise foi a perseguição, a dor. Isso é que foi o instrumento usado para tirar eles da crise. Entende? É só Jesus. E aí então, qual a atitude que eles tiveram? Né? Em Êxodo no 12, no 7, no 8 e também no 28, fala da atitude que eles tiveram. A atitude de consagração e adoração. Foi orientado então passarem o sangue nos umbrais da porta e ali estarem comendo do cordeiro, ou seja, consagrando, separando a vida deles do mundo externo e estarem em adoração a Deus. Então, no meio da crise, qual foi a atitude que eles tiveram? Adorar a Deus, consagrar a sua vida a Deus. E o mover de Deus, qual foi? A morte dos primogênitos. É claro que várias outras pragas ocorreram, mas ali naquele caso, para a saída deles, foi a morte, ou seja, a destruição, ou a desqualificação, ou a queda da maior instituição que eles tinham, que era o Deus dos deuses. E o símbolo principal desse Deus dos deuses que eram os primogênitos. Então Deus vai e mata os primogênitos, ou seja, acaba, destrói então aquela instituição, a maior instituição que eles tinham. E a consequência disso, a consequência direta, libertação do jugo de Faraó. E a consequência histórica, por causa daquela crise e por causa da reação de adorar, a partir do mover de Deus, eles foram libertos daquela opressão e, até hoje, nós temos a celebração da Páscoa, que é uma prefiguração de Jesus sendo oferecido na cruz. Olha aí, eles sabiam disso? Não. Eles tinham ciência de que estava sendo feito algo histórico? Não. Eles tinham ciência de que estavam participando de um momento histórico para o mundo inteiro? Não. Então, a mesma coisa eu falo para você. Dentro da crise que você está vivendo, você tem ciência de que você está participando de um momento histórico para o mundo inteiro? Não. Você sabe o que vai acontecer no futuro? Não. Você sabe quais são as consequências diretas da sua atitude bíblica dentro dessa situação de crise? Não. Então faz o seguinte: reaja de forma bíblica e deixa Deus modificar a história desse mundo a partir da sua atitude, através da sua vida. Amém, crente? Então vamos nos comportar de forma bíblica, porque nós não sabemos o que Deus está fazendo a partir desse momento, ou por causa desse seu momento com Ele. Amém? A crise não vem para destruir, ela vem para nos edificar a nós e edificar ao mundo inteiro por causa disso. Então, glória a Jesus. Segunda crise, vou falar da segunda crise. Segunda crise no deserto. Crise no deserto. Como assim? Esse mesmo povo, eles saíram, mas acabaram sendo perseguidos, porque eles também estavam vivendo uma outra crise conjugada. Além da crise de identidade, eles estavam vivendo uma outra crise, a falta de experiência com Deus. Era uma outra crise que eles estavam vivendo, porque até então, Deus era só Deus do passado, não Deus deles. Então, o que tinha que ter acontecido? Então, vamos resolver essa crise. Como é que Deus resolve essa crise?
usa um instrumento. Qual instrumento que ele usa? A perseguição para a morte. Faraó então sai atrás deles com os carros para acabar com eles no deserto. E aí então, qual é a atitude do povo de Deus? Moisés busca a Deus e qual é a atitude que Deus manda o povo ter e o povo ter? Diga ao povo que marche. Essa é a atitude. E o povo então marchou mar vermelho adentro, que Moisés abriu, no caso já estava aberto. Então a atitude do povo não foi retroceder, foi marchar. Diga ao povo que marche. Uma atitude plena no meio da crise. Parar, chorar, se desesperar? Não. Vou marchar, olhando para o autor e o consumador da minha fé, que é Jesus Cristo. Marcha. E o povo marchou para dentro do mar vermelho. Consequência, mover de Deus. Deus abre o mar vermelho e eles passam em seco. E qual é a consequência disso? Direta. Foram livres do inimigo que os perseguia. E a consequência histórica? Tiveram a liberdade para conquistar as outras terras. Não só conquistar as outras terras, mas serem a nação próspera no meio do deserto até os dias de hoje. Provando para todo mundo, mostrando para todo mundo que quando Deus quer fazer, Ele faz. Inclusive mantém-nos como nação até hoje. Consequência histórica. Eles sabiam disso, atravessar o mar? Não. Eles simplesmente atravessaram. Então faça o seguinte, atravessa esse mar que Deus está colocando na tua frente, sem murmuração. Cala a boca e marcha. Só isso. Porque você não sabe o que Deus vai fazer a partir daí. Uma outra crise. Hoje é só crise. Vamos falar de outra crise. Crise na família. Ih, Jesus. Crise na família é brabo. E o detalhe, qual era a crise que essas pessoas estavam enfrentando? A crise da desconexão histórica. Meu Deus, estou falando de quem? Olha lá, estou falando de uma mulher chamada Ruth e Noemi. Vamos lá, Ruth e Noemi. No Deuteronômio, no Josué, Juízes, Ruth. Ruth, olha aqui, olha a crise que ela estava passando. Estava crise mesmo. Ruth, capítulo 1, do versículo 2 ao 5. E era o nome desse homem, Elimeleque, e o nome de sua mulher, Noemi. E os nomes de seus 2 filhos, Malom e Quilion, o Efrateu, de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moabe e ficaram ali. E morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, pelo menos tem 2 filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas, e era o nome de uma Orfa e o nome da outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. E morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus 2 filhos e do seu marido. Então, olha só, crise na família. Havia uma desconexão histórica. Por quê? Qual foi o resultado dessa crise? O resultado dessa crise foi, elas tiveram que sair da terra onde elas estavam, foram para uma outra terra. Nessa terra, no caso, tem aqui Ruth, que não era nem da nação de Israel, mas era moabita. Ruth, ela toma uma iniciativa. Qual é a iniciativa que ela toma? Nessa terra, trabalhar e confiar em Deus, na provisão de Deus. Então Ruth, capítulo 2, versículo 2, ela então começa a trabalhar nos campos. E qual é a providência de Deus? Boaz se encanta por essa mulher. E a consequência disso aí, o mover de Deus foi ele se encantar por ela, e a consequência disso, casaram, ok? E veio a provisão, veio o casamento, e a consequência histórica. Primeiro, ela se torna bisavó de Davi. Segundo, descendente direto também de Jesus. E um livro na Bíblia com o nome dela. Foi por causa de uma crise que isso aconteceu. E aí então elas entraram numa contextualização geográfica e numa contextualização histórica também, como bisavó de Davi e do rei Davi, e a questão ligada a Jesus diretamente. Entende? A crise ela vem fazendo isso na vida das pessoas, na vida do crente, ok? Só que elas sabiam disso? Não, elas não sabiam disso. Só resolveram trabalhar e confiar na promessa de Deus. Outra crise emocional, do tipo emocional, né? Elias.
Elias batalha contra os profetas de Baal, Jezabel então se enfurece, Elias cai numa crise emocional, depressão. O que Elias faz? Sai de um lugar e vai até uma caverna. Tem um detalhe aí que é importante estar falando. Qual era a crise de Elias? Elias entrou em crise e a crise dele era falta de continuidade ministerial. Ele perdeu a visão. Ou seja, foi morto os profetas, né? Foi aquele moticínio, todo mundo viu, Deus operou, mas não adiantou nada. O povo ainda continua grudado na idolatria. Jezabel continua lá, ela vai acabar com a minha vida desse jeito. E aí então ele entrou naquela crise. Conclusão, mover de Deus. Mover de Deus foi vento, terremoto, fogo, e isso tudo está lá em 1 Reis 19, versículo 9, 10, 11 e 12. E aí, por fim, Deus vem com aquela brisa e ele sai. Quando sai, o mover de Deus para ele foi: profetiza. Profetiza sobre Hazael e Jeú. Mas para que profetizar para Hazael ser rei da Síria e Jeú ser rei de Israel? A consequência direta disso foi o quê? A morte dos inimigos. Jezabel, a família de Jezabel foi toda morta por esses dois reis aí que agiram de forma conjunta. E ao longo do tempo, o mundo inteiro entendendo que a idolatria é abominação e morte, não importa quanto poder se tenha. Ok? Elias sabia disso? Não, só obedeceu a Deus. O que ele fez? Profetizou. Então, profetiza também a sua vitória, profetiza também a queda dos seus inimigos, profetiza. Olha a atitude a sendo tomada. Outra crise, a crise nacional, tipo, perda de intimidade. O rei Ezequias, ele estava com um povo que tinha perdido a sua identidade com Deus. E aí Deus manda fome, manda Senaqueribe cercar a cidade, que aí vem todos aqueles reis de fora. E o que acontece nessa coisa toda? Nesse mover, qual foi o instrumento que foi usado? Perseguição e o cerco da cidade. Deus usou isso. Qual foi a atitude do rei Ezequias? Orar, ir para o templo, dobrar os joelhos, jejuar, se jogar na presença do Senhor. E quando ele recebeu uma carta de ofensa, ele pegou essa carta de ofensa que o inimigo mandou e levou para a presença de Deus e apresentou isso para Deus. Mover de Deus, não vai sobrar ninguém vivo, vai morrer todo mundo. Foi o que aconteceu. Deus então agiu. Moral da história, conclusão. A conclusão disso tudo foi a consequência direta, morte do inimigo. E a consequência histórica, crer no Deus que não aceita a ofensa de ninguém, por mais poderoso que seja. Entende? Então, tenha a mesma atitude. No meio da crise, vai orar. Pega a carta de vergonha e apresenta então para o seu Deus. E ele vai tomar a providência. Crise. Hoje é só crise, hein? Davi. Meu Deus do céu. Pastor, hoje o negócio é crise. Estamos na crise. Então vamos ver das várias crises históricas. Davi, na guerra. Qual era a crise que o povo de Israel estava enfrentando ali na época de Davi? Imitar o povo do mundo. Eles tinham a Samuel como profeta, era uma teocracia, Deus no comando de tudo, e eles mesmos viraram e falaram o seguinte: nós queremos um rei como os outros povos têm. Estavam querendo imitar o mundo. E eles estavam começando a assimilar valores do mundo, não só os reis, mas a idolatria também naqueles povos, todas as coisas dos outros povos. O que Deus faz? Então Deus começa a mandar, a usar um instrumento. Qual o instrumento que Deus usa? Usou epidemia? Não. Usou um gigante chamado Golias e os filisteus. E aí eles entram em guerra, aquela guerra toda. Deus usa a vergonha, a desmoralização, o medo, e joga o gigante Golias lá. Qual foi a atitude do povo? A atitude carnal deles foi recuar, sentir medo e não querer enfrentar. Mas qual foi a atitude espiritual de Davi? Enfrenta. Esse aí eu tenho que ler. 1 Samuel 17, 7 a 1. Que diz assim, eu vou falar logo. Fala assim: eu venho a ti em nome do Deus vivo. Você vem a mim com escudos, com espadas, com pavês. Eu não. Eu vou a ti em nome do Deus vivo. Foi isso que Davi fez.
e foi contra esse gigante em nome do Deus vivo, e não só isso, mas o mover de Deus foi derrotar aquele gigante através daquele pequenino rapaz. Então, o seguinte, consequência direta, vitória sobre o inimigo. E a consequência histórica, ele se tornou o segundo rei de Israel. Não só o segundo rei de Israel, mas descendente de Jesus. Davi se tornou uma espécie de exemplo para os pequeninos que estão sendo perseguidos. Se tornou um expoente na questão de louvor. E eu pergunto, Davi sabia disso? Não, Davi não sabia de nada disso. Mas então, o que Davi fez? Ele só obedeceu. Ele tirou de si todas as armaduras, ele se desarmou de tudo e para resolver a crise, ele foi contra ela em nome do Deus vivo. Faça a mesma coisa. Desarme-se de tudo que você tem e vá de encontro às crises em nome do Deus vivo. Entende? E vamos lá para o Novo Testamento. Crise do Novo Testamento. Vou falar logo de 3 crises. A primeira crise que nós temos com o povo de Deus no Novo Testamento é, primeiro, com os discípulos. Vou falar de três pontos logo. Os discípulos, Paulo e João. Os discípulos, eles tinham uma crise. Qual era a crise? Falta de autoridade para pregar o Evangelho. É uma crise. E Paulo, ele estava numa outra crise. Ele precisava de ter crise de alcance do Evangelho. Ou seja, necessidade de maior alcance. O Evangelho precisava se espalhar mais rapidamente. Era uma crise. Né? E a crise do apóstolo João. Tinha uma outra crise que a igreja estava enfrentando. Ou seja, era o despreparo quanto às coisas futuras. Um era falta de autoridade. O outro pouco alcance. E o outro é falta de preparo para enfrentar o mundo futuro. 3 crises. Em 3 tempos. 3D. Então, qual foi a atitude? A atitude dos discípulos. Foi murmurar, sair fora, reclamar. Não foi nada disso. A atitude dos discípulos foi ficar em Jerusalém até que do alto fossem revestidos dessa autoridade que estava faltando. A atitude de Paulo foi preso. Mas, mesmo preso, a atitude dele era pregar a todo tempo, não importa a quem. Pregar, não importando aonde nem a quem. E a atitude do João, preso também, foi preso. E a atitude dele foi o quê? Orar intensamente, buscar ao Senhor. Então, o que Deus usou nesses três momentos? Perseguição e perigo de morte. Foi o que ele usou. Usou como instrumento nesses 3 pontos, usou o mesmo instrumento. Então, é o seguinte, mas a atitude deles foi a atitude exatamente dessa. De se revestir de poder, de pregar mesmo não importa quem, e de orar, se consagrar para que houvesse uma preparação. Conclusão, o mover de Deus nisso tudo. Com os discípulos, Deus vem então e batizou com o Espírito Santo. Com Paulo, Deus vem e coloca pertinho dele, guardando ele, a guarda pretoriana. E com João, arrebatamento. É isso que ele faz. E revelação. Então, a provisão de Deus foi em 3D também, nessa questão aí. Para um, ele batiza com o Espírito Santo, o outro ele coloca a guarda pretoriana bem pertinho dele, sendo renovado, e olha que eram muitos guardas, e para o outro, ele arrebata logo e começa a dar revelações sobrenaturais. Ok? A consequência direta para os discípulos, a consequência direta foi eles serem revestidos de poder e pregar o Evangelho. A consequência histórica disso foi o mundo inteiro sendo alcançado por isso. O Pentecostes se espalhando no mundo inteiro, e não apenas isso, mas chegando até a mim e chegando até a você. Quase 2.000 séculos, mais de 2.000 anos depois. Aquilo que aconteceu, chegando hoje em mim e em você, o Pentecoste, avivamento de várias igrejas, surgimento de várias denominações, eles sabiam disso, nem poderiam imaginar. E Paulo, consequência direta, foi as igrejas sendo fortalecidas e ele pregar para a guarda pretoriana. Acabou. E a consequência histórica? Foram esses guardas que se converteram ao longo do tempo, se transformando em missionários. Eles eram guardas, mas por onde eles iam pregando o Evangelho. Inclusive,
Eles chegaram até a Inglaterra, a atual Inglaterra, né? As ilhas que eram bárbaras. Então eles eram mandados até aos limites, às fronteiras do império. E lá, como crentes, eles pregavam o evangelho também. E por onde eles passavam, eles iam deixando crentes ao ponto de chegar até aquelas ilhas distantes e pregaram o evangelho lá também, de modo que quando os cristãos chegaram naquelas ilhas distantes que só tinha bárbaros, eles descobriram que lá havia crentes, os próprios guardas da guarda pretoriana, alcançados por Paulo. E vários nobres e várias pessoas sábias foram alcançadas também por essa pregação. Então, não somente isso, mas historicamente também, a própria vida de Paulo, a perseguição, a crise que Paulo estava passando, acabou gerando a maior parte do Novo Testamento, acabou gerando livros históricos, acabou gerando as cartas do Novo Testamento, acabou gerando uma fundamentação doutrinária para o mundo inteiro até os dias de hoje. E olha, isso tudo nasceu onde? No meio da crise. E João, no meio da crise, consequência direta, foi arrebatado e recebeu a revelação de Deus e escreveu algumas coisas. E a consequência histórica? Surge o livro de Apocalipse e o mundo inteiro preparado para, através da revelação do Apocalipse, enfrentar os tempos do fim. Eles sabiam disso? Não, eles não sabiam disso. Apenas buscaram o poder do Senhor em oração, apenas se propuseram a pregar o Evangelho, apenas ficaram em oração para receber revelação daquilo que Deus queria como mensagem para o mundo. Entende, irmãos? Então a crise, ela não vem para te destruir, ela vem para tornar você mais forte. E hoje, qual é a crise que o povo de Deus está enfrentando nos dias de hoje? Vamos agora trazer para os nossos dias, para cá, para o dia de hoje, para 2020, povo brasileiro, crentes do Brasil, qual é a crise que nós estamos enfrentando? Nós estamos enfrentando uma crise séria, irmãos. E eu diria que a maior crise que a igreja brasileira está enfrentando é a crise devocional a Deus. É a maior crise. Qual é o tipo de crise que nós estamos enfrentando? Eu chamei de temporalidade religiosa. Ou seja, tudo que nós queremos ser e fazer está no templo. E aí então o que Deus usa como instrumento? Golias? Perseguição? Morte? Prisão? Não. Quem está sendo usado como instrumento, adivinha o que é? É o próprio Covid-19 aí. É o modificado. Sendo usado como instrumento. Porque todas as coisas juntas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. É Deus na causa fazendo as coisas. Então, esse vírus é um instrumento que Deus está usando hoje para deixar bem claro as tantas reclamações que nós tivemos. Quer ver só? Quantas vezes nós não pedimos perseguição para a igreja porque a igreja estava acomodada? Você já pediu isso? Já pensou isso na sua cabeça? Ah, não estou precisando de uma perseguição porque o povo está muito acomodado. Quantas vezes foi criticado, tipo assim, o pessoal só é crente na igreja, porque aqui é crente, mas lá fora só vive pecando. Olha o que está acontecendo no dia de hoje. Quantas vezes denunciamos o povo que só vem aos cultos para buscar bênção? Cadê os cultos para buscar bênção agora? Não é? Ah, só vem à igreja para buscar bênção. Cadê os cultos de bênção? Não tem nem culto. Quantas vezes nós detectamos a frieza na espiritualidade do povo? O povo está frio, o povo está distante, o povo não quer dar glória, o povo não está aqui, mas com a cabeça só Deus sabe aonde. Agora não tem nem mais cabeça para estar aonde, porque ele está nos seus estais aonde e não na igreja. Quantas vezes nós apontamos para os profissionais do púlpito, os pregadores, esses pregadores tão engomadinho, bonitinho, né? Cheio de palavreado, de falar, de profecias, de línguas estranhas, de histórias, de ilustrações, de homilética, de esboços, e que cobram muito caro para estarem fazendo os seus shows evangélicos do púlpito, que na verdade não é uma pregação, aquilo é uma peça que ele está representando. Quantas vezes nós criticamos os cantores
que vem com todo o seu orgulho, com toda a sua pompa, sua altivez, também cobrando preços caríssimos para estar nos nossos púlpitos. E o pior não é isso. Eles não são o pior da história. Eles não são a pior parte da história. A pior parte da história não é esses pregadores, esses profissionais do púlpito que vêm para pregar. A pior parte da história não é esses cantores que vêm para fazer show, que não tem nenhuma adoração. A pior parte da história são as igrejas que pagam caro, dando o púlpito na mão deles. E de forma covarde, deixa o rebanho exposto a esses lobos devoradores. Lobos com capas de ovelha. Essa é a pior parte da situação. São aqueles que deixam, que doam os púlpitos na mão desses lobos devoradores. A igreja. Agora eu pergunto, cadê seu púlpito? Está vazio. Cadê sua igreja? Não tem ninguém lá. Vai colocar quem para dar show? Se não tem público, não tem circo. Acabou o circo. Eu não sei nem como é que eles estão nesse tempo, né? Quantas vezes nós reclamamos de estarmos fartos de pessoas que não estão nem vindo no culto, que não dá importância para o culto, que fica em casa. Agora fica em casa mesmo, quando não tem culto para ir. A pessoa não vem no culto, não quer vir no culto, não quer vir na igreja, tem que ficar assistindo, indo lá atrás, vem para o culto. Agora eu quero ver. E quantos então estavam indo para o culto, mas só para reparar? Reparar o que o pastor erra, ou reparar o que ele acerta, reparar na irmã, reparar no outro irmão, reparar a roupa, reparar, falar. E outros vão para o culto, nem para ir ao culto, mas só vão socialmente para se encontrar os irmãos. Tipo assim, vou cumprir a minha obrigação religiosa, vou lá porque senão vão dizer que eu não estou indo, vai ficar chateado. E aí ele repara tudo, menos o amor grandioso de Jesus por ele. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, estamos vivendo uma crise devocional gigantesca, enorme. E aí o que Deus faz? Usa um instrumento, o Covid. A atitude que nós podemos ter pode ser aquela atitude que eles tiveram, de pregar, de consagrar, de buscar 10 dias, né? Foram 10 dias lá no Pentecoste, de enfrentar, de ir em nome de Deus, enfim. Ou podemos ter algum tipo de atitude. Diante disso tudo, diante dessa crise, pergunto, você por um acaso vai ficar... Qual a sua reação? Qual deve ser a sua reação? Ou qual tem sido a sua reação? Você já sabe qual é o papel da crise na sua vida. Já sabe qual é o papel da crise na vida do cristão. Mas qual tem sido a sua reação? Murmurar? Ou então ficar chateado? Tô triste, chateado, não sei quem, ou de repente tem sido ficar triste, entra naquela depressão, naquela angústia, fica, ai meu Deus, ó vida, ó azar, de máscara, ó vida, ó azar, misericórdia. Entendeu? Ainda pinta um rostinho assim, uma boquinha feliz na máscara. Mas por dentro tá falando, ó vida, olha, sangue, a máscara toda babada agora, toda cheia de... Misericórdia, pelo amor de Deus. Cruz credo. Né? Tem que usar máscara mesmo para poder não contaminar ninguém com o que está saindo de você. Só angústia, só tristeza, só murmuração. Misericórdia. Bebe um pouquinho de água da vida. Dá uma sustância, né? Água da vida, né? Só Jesus. Ou então fica ansioso. Ansioso porque não está indo para o templo. Ah, meu Deus, não vejo a hora de ir para o templo. Não vejo a hora de ir para o templo. Não vejo... Eu quero ver essas pessoas que ficam... Ah, eu não vejo a hora do culto começar. Eu quero ver se essas pessoas, elas vão ficar no culto mesmo de verdade. Vão frequentar todos os cultos. Eu só quero ver se depois de começar o culto, essas pessoas vão ficar em casa. Ah, eu estou tão cansada. Pelo amor de Deus, irmão. Aqui não é nosso lugar de descanso, não. Nosso lugar de descanso... Nem no céu, porque a gente não vai estar lá, a gente vai estar aqui na terra, adorando a Deus na terra. Então, tá complicado, hein? Então, aí tu doido para o culto, não vejo nada de ir para o culto, só quero ver se tu vai para o culto mesmo. Só quero ver. Entendeu? Só Jesus. Ou então, sua atitude. Maratonar uma série inteira por dia. Primeiro dia uma série, segundo dia outra série, terceiro dia quarta série. Maratonar. Não tenho nada para fazer. Eu vou ficar maratonando série. Liga no Netflix, fica lá 24 horas por dia, 78 horas por dia, só maratonando série. Misericórdia, irmão. Pelo amor de Deus. Isso é atitude?
Ou então, né? Vou cair no pecado mesmo. Vou me esbaldar. Não tem igreja, não tem culto, não tem tempo, o pastor não está aqui. Vou me esbaldar, vou comer cebola até dizer que chega no Egito. Vou entrar naqueles altares lá de Baal, vou me lambuzar todo, vou lá me prostituir com as prostitutas cultuais. Vou pintar o 7. Cair no pecado mesmo, né? Fora aqueles que tá aproveitando para comprar aquela cervejinha, aquele vinhozinho para botar na geladeira para tomar geladinho, para ver se tu toma madeira para ver se esquece o Covid, né? Então deixa de palhaçar esse negócio de álcool na mão e álcool dentro também. Não tem, irmãos, não vai, não cola, negativo, né? Ou então, qual tem sido a sua atitude? Vou dar um tempo em Jesus. Chega, vou dar um tempo. Será que essa é a sua atitude? Ou então, a atitude de desabafar as suas loucuras, os seus estresses, desabafar colocando coisa no Face, colocando coisa no Instagram e colocando coisa loucura no TikTok, né? Vou colocar coisa no TikTok, aí faz dancinha, né? Se descabela. Tá complicado, hein? Tá complicado. Ou então, qual tem sido a sua atitude? Dormir, comer, dormir, comer, dormir. Misericórdia. Qual tem sido a sua atitude no meio da crise? Ficar contando os dias para a academia reabrir, porque eu não aguento mais, eu tenho que malhar. E está contando nos dedos o dia que a academia vai abrir. Ou então cair durinho para trás e passar mal quando a primeira conta chega. Conta da luz, ai meu Deus do céu. Conta da água, Jesus tem misericórdia. E é um clamor naquela casa, mas é clamor nada. É desespero. Só Jesus. Então a cada conta ele passa mal, ela passa mal. Ou então fica grudado na televisão o dia todo para acompanhar o número de mortos pelo Covid. Morreu mais um. Ou então fazer um mapa geográfico de onde a doença está. Ai meu Deus, chegou lá no centro, Jesus. Ai meu Deus, chegou no Jacaré. O Jacaré, coitado, tá doido. O Jacaré tá com falta de ar, tá com Covid. O Jacaré tá com falta de ar, já fechou a boca. Ai meu Deus do céu. Complicado. Daqui a pouco eu não tenho. Ai meu Deus, o cajueiro tá murcho, porque já tá chegando aqui. Tá caindo caju para tudo quanto é lado. O cajueiro tá murcho, porque o Covid pegou no caju. Para com isso, irmãos. Aí fica contando, daqui a pouco. Tem um vizinho, Qual tem sido a tua atitude no meio dessa crise? Só Jesus na tua vida. Ou então, perdeu o sono e a tranquilidade por causa do desemprego. Não dorme, não come, com medo do desemprego, com medo do que vai acontecer, né? Fazendo a lista do que vai ser vendido primeiro dentro de casa, quando a crise chegar, o negócio é sério. Ou então, pânico. Por quê? O álcool gel está acabando. Meu Deus, o álcool gel está acabando. E aí entra em pânico por causa do álcool gel. Qual tem sido a sua atitude? E por último, então, formar a sua própria teoria da conspiração. Pegando todos os fake news, áudios e vídeos e formando a sua própria teoria da conspiração. O diabo tem olho puxado e fala mandarim. Cuidado, ele vai conquistar o Brasil e vai entrar na sua casa. Não bote a máscara da China, porque ela vem contaminada pelos Illuminatis. Irmãos, glorifica. Dá glória, irmão, dá glória. Dá glória, né? Porque eu estou descobrindo que o diabo não era vermelho, ele é amarelo. Então, só Jesus. Então, para com isso. Então, meu Deus do céu, aí tudo quanto é fake news coloca, vê, se preocupa, toma remédio calmante. Meu Deus do céu, irmãos, para, pelo amor de Deus. Será que nas crises bíblicas o povo de Deus teve tal atitude que você tem tido? Será que a atitude bíblica, a palavra de Deus manda você ter esse tipo de atitude?
Isso é mundanismo. Mundanismo. E todas as vezes que o povo se comportou de forma mundana, o resultado não foi nada bom. Foi cativeiro. Então, irmão, faz o seguinte. Vamos reagir de forma bíblica. Vamos seguir o exemplo dos nossos irmãos que, quando em crise, eles oravam. Que quando foi proibido de orar, eles liam Bíblia e buscavam na palavra. Daniel, no meio da crise, foi proibido de orar. Mas Daniel não tinha crise de identidade. E mesmo proibido de orar, ele continuava orando 3 vezes ao dia. Eu falava com Deus. Quem entrou em crise não foi Daniel. Aquela questão de Daniel não tinha nada a ver com ele, não. Aquela questão de Daniel tinha a ver com o rei que estava sobre Daniel, que estava em crise, estava crendo no Deus errado, estava dando glória para quem não deveria. E através da vida de Daniel, aquele rei entrou em crise de verdade. E por fim teve que confessar que só o Senhor é Deus. Então, irmãos, no meio da crise, eu vou maratonar. É tempo de evangelizar. É tempo de evangelizar. No meio da crise é tempo de fazer culto pessoal. No meio da crise é tempo de se encher da palavra do Senhor. A crise serve para isso. Serve para nos fazer orar, serve para nos fazer ler Bíblia, serve para nos fazer encher da palavra do Senhor, serve para nos fazer evangelizar. Sabe por quê? Porque olha só, e o mover de Deus nisso tudo? Quando a atitude é certa, vamos para o mover de Deus. O mover de Deus é cura. O mover de Deus é provisão. O mover de Deus é consolação. O mover de Deus é alegria, paz, longanimidade, mansidão, temperança, fé, domínio próprio. O domínio próprio está ligado à questão sexual. Então, isso tudo é o mover de Deus. Bondade, domínio próprio, tudo isso. Então, quer dizer, o mover de Deus passa a ser isso. O detalhe, a sua limitação, a sua crise que mais está incomodando a Deus, é que vai determinar qual é o mover de Deus na sua vida. Vou te repetir de novo. A crise que você está enfrentando, seja ela light ou opressiva, a sua crise é que vai determinar qual será o mover de Deus. Vamos partir para as consequências então. A crise tem que ter consequência, a atitude tem que ter consequência. O mover de Deus tem que ter consequência. E quais são as consequências, ou quais estão sendo as consequências diretas de Deus sobre essa crise? Simples. A consequência direta de Deus na sua vida, por causa dessa crise, e a crise nós já falamos qual é o problema. É falta de vida devocional. É a crise templária religiosa. E qual deve ser o resultado dessa crise? O resultado direto: fazer de você um crente melhor do que você tem sido. Fazer de você um cristão genuíno, verdadeiro, que tem Cristo como centro da sua vida. É isso que a crise precisa fazer. Ou seja, o resultado final é isso. É tornar você um crente melhor do que você era. Desentronizar todos os deuses que estavam na sua vida, assim como foram desentronizados os deuses do Egito. Tirar de você toda a armadura para que você possa enfrentar as coisas como Davi enfrentou, em nome do Senhor Jesus. Resolver todas essas coisas emocionais que estão mal resolvidas, assim como ele fez com Elias, levando Elias a profetizar um futuro de bênção e um futuro de extermínio dos inimigos, daquilo que estava oprimindo. A consequência deve ser esta. Você entende? Por isso que nós estamos passando por uma crise. E a consequência histórica disso? Você não está vendo, mas olha a consequência histórica que já está acontecendo. Primeiro, a digitalização da fé cristã. Em nenhum tempo da história, a fé cristã foi tão digitalizada, esteve tão dentro da mídia, esteve tão dentro das redes sociais. É culto, é devocional, é debates, é aquele negócio que eles chamam na hora, que eu esqueci o nome lá, né? Que é tudo na hora, entendeu? Eu esqueci o nome do negócio, que faz a pessoa tá tudo ao vivo na hora lá, live, né? Na hora, live na hora.
Quantas lives, quantas pregações, quantos devocionais, inclusive eu aqui, né? Nunca em nenhuma parte da história teve tanto material evangelístico, doutrinário, devocional. Nunca em nenhum tempo teve tanto material, uma riqueza, uma variedade tão grande de materiais na internet, na rede, como tem agora no mundo inteiro. Porque a pastorada acreditaiada resolveu então, se não pode fazer na igreja, vamos fazer na internet. Olha só o que está acontecendo. Estamos saturando a internet de doutrina, de evangelismo, de devocionais, de consagração, de material, conteúdo vasto. E atenção, aqui no Brasil nós temos essa liberdade. E nos países onde o evangelho não pode ser pregado, o que está acontecendo? Eles estão recebendo materiais que eles nunca receberam na vida deles. Eles estão tendo acesso a coisas que eles nunca tiveram na vida deles. Eles estão sendo doutrinados, tendo um conhecimento bíblico, um aprofundamento bíblico que eles nunca poderiam ter em outro tempo. E você tem sido responsável por isso. Por quê? Por causa da crise, por causa da não igreja. Olha o que está acontecendo nas redes sociais. Para de ficar chorando. Vamos levantar e agir. Diga ao povo que marche. Outra coisa, por causa da crise, olha a consequência histórica. Os pastores estão tendo que se reciclar. Os pastores estão tendo que entrar na mídia. Os obreiros, os pregadores estão tendo que entrar na mídia. E o detalhe, a igreja está se acostumando, se adaptando, se aperfeiçoando no controle das tecnologias da comunicação. Irmãos, nós estamos aqui na terra para comunicar o evangelho. Se tem um povo que precisa ser expert em comunicação, em transmissão de mensagem, somos nós somos o povo da comunicação. E nós estávamos muito aquém, está muito atrás. E olha o que está tendo que ser feito. Eu estou falando de mim mesmo. Agora nós estamos tendo que ir se reciclar para sermos comunicadores numa rede social. Ou no YouTube, ou num vídeo, ou seja lá que meio de comunicação for. Mas está todo mundo se reciclando. Vocês mesmos. Quantos de vocês estão pregando? Vocês não pregavam. Quantos de vocês estão pregando nos momentos devocionais? Quantos de vocês estão orando para os momentos devocionais, para os cultos devocionais? Quantos de vocês estão dando palavra, e palavra de bênção, palavra boa, palavra de peso? Quantos de vocês estão sendo renovados na fé, no serviço cristão? E por causa disso, quantos de vocês estão agora se reunindo, dirigindo culto, dando palavra, pregando, dirigindo louvor, cantando? Quantos de vocês? Eu pergunto, quantos de vocês já tinham visto Alisson tocando violão na igreja? Quantos? E olha o que ele está fazendo no grupo familiar dele. Ele é o cara do violão lá. Quantos de vocês já viram a irmã Rose? Meu Deus, uma benção, mulher. Está lá orando lá, toda glória a Deus. Meu Deus, olha o que a Cristo está fazendo com o nosso povo. Quantos de vocês já convidaram o vizinho para trazer? Calma, vai acontecer, mas ainda não aconteceu não. Vocês estão entendendo? Então quer dizer, essa crise não está para nos destruir. E olha o que está acontecendo. O mundo cristão está cada vez mais unido, no sentido de doutrina. Acabaram-se as diferenças, todo mundo quer falar de Jesus. E o detalhe, os países que não têm acesso ao Evangelho estão tendo acesso pela primeira vez e sendo saturados. Eu já falei sobre isso. E um detalhezinho, historicamente está acontecendo uma coisa. Quem é crente está crescendo. Quem não é crente, quem não era crente, quem era crente fajuto, está caindo. E é um fato. Isso tudo por causa de quê? Por causa da crise. Então os nossos valores cristãos, eles estão sendo resgatados. Então é nessa hora que a gente vê o Ivan, glória a Jesus, melhorando, dando palavras cada vez melhores. E irmão, mais uma vez eu te digo, eu estou falando agora em ato público, você é um homem da palavra, você é um homem do ensino. Escreva o que eu estou te falando, Ivan. E você vai crescer e crescer muito em nome de Jesus. Já está crescendo e vai crescer muito mais. Você vai se tornar um homem da palavra, um homem do ensino. E muitos novos convertidos virão para ser edificados pela sua vida e pelo seu testemunho, meu irmão. Oh, glória a Deus. Entende? Então, os valores estão sendo modificados. Eduardo, novinho convertido. Olha só, por causa dessas questões todas, olha o que está acontecendo. Ele aprendendo a dobrar os joelhos no meio do tempestade.
no meio da crise e receber a resposta de Deus. Quando que isso aconteceria? Nunca no momento de paz, mas no momento de crise. Olha o que está acontecendo contigo, Eduardo. Para você crescer, para você ser um grande homem de Deus, abalizado na palavra, e o homem da intercessão, o homem que ora mesmo no meio da tempestade, e Deus faz acalmar o mar. Deus tem edificado a tua vida, meu irmão. Você é uma pessoa especial para o Senhor. Com todo carinho, Deus te trouxe. Deus te trouxe para essa família. Deus te trouxe para essa igreja. E eu não falo isso só para o Eduardo, não, mas eu falo isso para a igreja toda. Deus te trouxe para essa igreja. Deus não deixou você sair. Deus te trouxe de volta. Deus te manteve com um único objetivo: fazer na tua vida coisas novas que Ele nunca tinha feito, que Ele não estava fazendo. Então, a palavra para nós é: eis que faço novas todas as coisas. Principalmente a tua vida. Mas para que isso aconteça, algumas outras coisas terão de acontecer. E uma delas é essa crise. Eu termino então essa pregação com a seguinte afirmação. Concluo. Quem tentou nos jogar em crise não sabia que para o povo de Deus a crise serve como combustível da fé. Quem tentou nos jogar em crise não sabia que para o povo de Deus a crise serve como combustível para a nossa fé. Pode escrever isso na sua casa. Quem tentou nos jogar em crise não sabia que para o povo de Deus a crise serve como combustível para a nossa fé. Escreve isso, coloca bem dentro da sua casa. E lembre-se, no meio da crise, Deus ainda é a solução. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar. Eu vou colocar escrito para que você possa guardar isso aí. Olha aí, ó. Olha o que está escrito. No meio da crise, Deus ainda é a solução. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca. Que vem pra tentar ferir o valente de Deus em meio às suas guerras. Que ataque é capaz de fazer olhar pra trás e querer desistir. Usada para tentar paralisar sua fé. Cansaço, desânimo, logo após uma vitória. A mistura de um desgaste com um contra-ataque do mal, a dor de uma perda, ou a dor da traição, uma quebra de aliança, que é a raiz da ingratidão. Se alguém está assim, preste muita atenção. Ouça o que vem do
coração de Deus. Em tempo de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempo de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura e a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso e a cura e a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso e a cura e a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar, não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar, libere a palavra, profetiza sem parar. Um escape, um descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso e a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso e a cura, a recompensa vem sem demora. Um escape, um descanso e a cura, e a recompensa vem sem demorar. Nunca pare de lutar. Nunca pare de lutar. Nunca. Não pare. Vamos orar então agora. Vamos estar falando com Deus. As suas atitudes, elas devem ser atitudes bíblicas. Lembre-se disso. Deus, ele usa coisas super estranhas para nos tirar do nosso estado light de crise, para nos colocar no estado de crise opressiva, opressora, para que a gente possa tomar atitudes bíblicas e a partir daí entender que no momento de crise, Deus ainda é a solução. Oh meu Deus, em nome de Jesus, muito obrigado por esse momento de palavra, por esse momento de culto, porque apesar de estarmos com uma frequência física pormenorizada, nós ainda estamos unidos em espírito e crescendo espiritualmente onde estamos. Deus, dê graça para que a tua igreja entenda o processo devocional que precisa acontecer na vida de cada um deles. Senhor, que o teu Espírito Santo venha sobre cada um que está ouvindo e incomode o coração para começar a orar mais, para começar a ler mais, para começar a se consagrar mais, para começar a se alegrar mais no teu espírito e estarem à disposição para pregar a tua palavra. Assim, Senhor, eu te peço, te imploro, no nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, que as doces consolações do Espírito Santo e que o amor, imargesível amor de Deus
esteja sobre a tua vida, produzindo frutos, atitudes bíblicas e consequências diretas e históricas, para que haja mudança sobre a face da terra. E em nenhum tempo houve a tão grande oportunidade de se falar da palavra, de se pregar o evangelho, de se conectar com pessoas que estão sensíveis, precisando de uma palavra de consolo, precisando de uma palavra de direção para a vida deles. Que haja a manifestação da palavra na tua vida, que haja a diretividade do Espírito para falar com a pessoa certa, na hora certa, e sensibilidade para ouvir do Espírito o que deve ser falado para essa pessoa a ser colocada na sua frente. Em nome de Jesus, que haja paz no meio da crise. Porque no tempo de crise, Deus ainda é a solução. A paz do Senhor, irmãos. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém?